site vai ser muito bom, mas esse momento aqui também é indispensável, né? Na comunhão, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor habita. Amém? Então nós falamos a semana passada, o nosso tema, nós estamos falando do temor do Senhor. Semana passada nós começamos a falar o que não é o temor do Senhor, né? Falamos que o medo, ter medo de Deus não é temê-lo, né? Para quem quiser mais detalhes, depois você acompanha lá no site. Mas para ficar isso bem claro, eu temo a Deus. Você tem medo de Deus? Não, não é isso. Aí nós falamos algumas coisas aqui de acordo com a palavra de Deus. Em alguns textos, nós abrimos, na verdade, vários textos, dizendo a vocês aquilo que é temor, né? Só para nos lembrar aqui. Falamos na semana passada que o temor do Senhor é como uma chave. Lá está escrito lá em Isaías 33, verso 5, verso 6. É uma chave que abre o tesouro, os tesouros de Deus. Lá está escrito que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o fundamento para a nossa vida, para esse tempo, as riquezas da salvação são abertas por essa chave, que é o temor do Senhor. Falamos também que o temor do Senhor é puro. Falamos também que o temor do Senhor é um lugar onde nós aperfeiçoamos nossa santidade. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Falamos que o temor do Senhor é onde reside a sabedoria. Até perguntamos, quem quer sabedoria aqui? Né? A Bíblia diz, quem quer sabedoria, peça ao Senhor que vos dá deliberadamente. Mas nós só vamos receber sabedoria se o temor do Senhor estiver ativado em nossas vidas. Então a residência da sabedoria, todos nós queremos sabedoria e precisamos de fato, né? É preferível sermos sábios do que tolos, amém? Então nós precisamos do temor do Senhor para acessarmos esse lugar. Falamos também que o temor do Senhor é como um cordão que nos liga a Deus, que nos impede de afastar dele. Lá em Jeremias 32, verso 40, está escrito que o Senhor, eu vou ler para vocês, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhe o bem, e porei o meu temor nos corações deles, para que nunca se apartem de mim. Então o temor do Senhor é como uma ligadura em que o Senhor coloca e nos liga a Ele, e nos impede de se separar da presença dEle. Dentro disso também falamos a semana passada, que você pode negligenciar esse temor e você se afastar de Deus. Você pode cortar essa ligadura. Está tudo lá no site. Falamos que o temor é um lugar de deleite, né? Baseado em Isaías 11:3. Falamos que o temor aí todo mundo gostou dessa. Todo mundo gostou. Falamos que o temor do Senhor é um agente de longevidade. Está lá em Provérbios 10, 27. Está escrito assim: o temor do Senhor aumenta os dias. Aí todo mundo ficou muito feliz, né? Todo mundo quer viver um pouco mais, né, irmãos? O céu pode esperar? Ou quem quer ir para o céu hoje, já, agora? Amém? Todos nós queremos ir para o céu, mas se você perguntar agora, quem? Agora, irmão? Né? Vamos fazer uma oração aqui de entrega? Ninguém quer fazer, né? O céu pode esperar um pouquinho, né? Então, se você quiser viver mais, está aqui uma receita. O temor do Senhor é um agente de longevidade. O temor do Senhor é uma fonte de proteção. Está escrito lá em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, se você andar no temor do Senhor, você vai estar longe dos laços da morte. Está escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 27. E terminamos falando que o temor do Senhor é uma estrada de vida. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livres de problemas. Aí também todo mundo vibrou nessa hora que nós falamos que a Bíblia diz que o temor do Senhor nos livra dos problemas, né? Aí nós falamos aqui a semana passada, quantos de nós temos problemas? Todos nós, certo? Então como que o temor do Senhor nos livra dos problemas se nós temos problema? Mas o que a Bíblia está dizendo é que o temor do Senhor vai nos livrar dos problemas aonde? Dentro de nós. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. A Bíblia nunca se contradiz. O detalhe é que em volta de nós pode estar caindo tudo, mas aqui dentro nós vamos ter paz. Ele guardará em perfeita paz aquele cujo coração está firme nele. Então, queridos, esse livro de problemas as coisas em volta não estão bem, mas aqui dentro está tudo bem. Porque você tem o quê? O temor do Senhor. Até aqui, beleza? Amém? Hoje nós vamos continuar. E, queridos, quando Deus começou a me mostrar isso que eu queria dividir com vocês nessa noite, eu fiquei meio espantado e desde então tenho olhado para a minha vida, porque eu julgo ser algo muito sério o que nós vamos compartilhar nessa noite dentro desse tema, que eu acho que cada um de nós vamos fazer uma reflexão.
depois disso. Amém? Queria orar antes de nós começarmos. Pai, nós queremos pedir a Ti nessa hora direção. Pedimos que o Espírito Santo venha vivificar essa palavra nos nossos corações, que não seja um discurso, que não seja algo apenas mentalmente recebido, mas que isso seja recebido no nosso espírito, que a Tua palavra caia no nosso espírito, que nós tenhamos entendimento espiritual para entendê-la e ela possa frutificar em nós e a gente possa praticar aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. Venha nos ajudar, Espírito Santo, nos ensinar. Longe daqui toda e qualquer indiferença, todo e qualquer cansaço, nós oramos e repreendemos o nome de Jesus e declaramos que estamos abertos à Tua palavra, abertos à Tua ministração, Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria nessa noite falar com você sobre, talvez seja o pior adversário do temor de Deus em nós. O pior inimigo que nós temos, que nos impede, muitas vezes, de nós acessarmos esse lugar do temor de Deus, tá? Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Malaquias. Malaquias. Capítulo... Só um momento, irmãos, que agora eu... Ok. Malaquias capítulo 1, verso 6. Malaquias capítulo 1, verso 6. Nós não vamos falar de dízimo e oferta, tá? Quando a gente fala Malaquias na igreja, geralmente a gente pensa em dízimo e oferta, mas não é sobre dízimo e oferta. Mas também faz parte, mas eu não vou falar sobre isso nessa noite. Malaquias 1:6. Eu sei que eu pedi para vocês abrir no Salmo 25:14, tá? Já sei, não esqueci, fique tranquilo, mas pode ficar com ele guardadinho aí. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Essa é uma palavra de Deus falando ao seu povo, falando ao povo de Israel. O filho honra ao seu pai e o servo ao seu senhor. Eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vos dizeis em que nós temos desprezado o teu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Eu queria ler mais uma vez com você. Você pode ler na sua tradução aí para a gente fixar esse texto. Vamos ler junto? O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, eu queria trazer aqui alguns pontos dentro desse texto. Nós não vamos falar diretamente dele, mas só para nós introduzirmos. Esse texto mostra uma realidade que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. Temos Deus, Pai, Senhor, falando com o seu povo naquele momento aqui no Velho Testamento, que hoje é a igreja. Amém? Você vê que Deus fala com os sacerdotes aqui. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito lá no Velho Testamento era sombra daquilo que hoje nós vivemos. A Bíblia também diz que eu e você somos sacerdotes. Amém? Lá em Apocalipse, capítulo 1, está escrito que eu e você somos sacerdotes. Sacerdócio real. Nação santa, lá em 1 Pedro está escrito. Então, nós somos os sacerdotes. Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor. E aqui, Deus começa a confrontar o povo dele naquela época. E trazendo para a nossa realidade hoje, falando com a igreja. Se eu sou pai de vocês, se eu sou Senhor de vocês, onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Então, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui é que Deus é o nosso Pai, em primeiro lugar. E em segundo lugar, Ele é o nosso Senhor. Eu particularmente gosto muito dessa palavra Pai. E gosto muito de ser identificado como filho de Deus. Também gosto de ser identificado como servo, mas confesso que gosto mais
de ser identificado como filho. Então, queridos, mas o que tem a ver, Ronaldo? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu e você, falando sobre o temor de Deus, temos em mente que Deus é o nosso Pai, em primeiro lugar. Talvez alguns de vocês não tiveram um pai legal nesse mundo, ou não tem um pai legal nesse mundo. Mas eu estou falando para vocês de um pai que é perfeito, um pai que não erra, que não falha. O meu pai não foi um pai ruim, ele é um bom pai, mas ele é falho. Já falhou várias vezes comigo, como eu, como filho, falei com ele. Mas o que eu estou dizendo aqui de um Deus que é pai perfeito. Amém? Fala para o teu irmão, Deus é um pai perfeito. Deus não falha, ele é um pai perfeito. Então Deus se coloca como pai e depois se coloca como Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para nós aqui é que nós devemos algo a Deus. Nesse texto, nós vemos pelo menos duas coisas nessa pequena escritura aqui. Ele diz, onde está a minha honra? Vamos dizer isso juntos? Diga assim, Deus merece ser honrado. Então, queridos, quando nós adoramos a Deus aqui na igreja, ou quando nós temos atitudes no nosso dia a dia, que estão alinhadas com a palavra de Deus, quando nós temos atitudes na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, etc., que estão alinhados com aquilo que a Bíblia diz, nós estamos fazendo o quê? Honrando a Deus. Certo? Só que não é só honra. A Bíblia diz, Deus fala assim, onde está a minha honra e o meu temor? Então quer dizer que o temor é algo indispensável. Nós devemos temor a Deus. Eu estava pensando esses dias, irmãos, você não precisa responder, eu quero que você pense, como você acha que em nossos dias, eu estou falando da igreja, não da nossa igreja, mas da igreja do Senhor na face da terra, como você acha que anda essa realidade do temor do Senhor no corpo de Cristo? Você acha que Deus está recebendo honra e temor da maneira como a Bíblia diz que ele deve ser honrado e temido? O que você acha? Eu creio que não. Da maneira não. Talvez em alguns lugares, talvez de algumas pessoas, mas eu falo como corpo. Nós estamos aquém disso. Essa palavra temor do Senhor, ela tem sido negligenciada por muito tempo. As pessoas não, na verdade, eu estava pensando, depois da semana passada, eu fiquei pensando em algumas coisas. Uma das coisas que eu pensei foi assim, se eu recebesse na minha casa uma pessoa importante, pensa em uma pessoa importante, que você considera importante para você, mas que você não conhece, é uma pessoa que você talvez vê na televisão, ou alguém que você olha e fala, essa pessoa me parece gente boa, essa pessoa, alguém que muitas vezes a mídia coloca para nós como, agora pensa você recebendo essa pessoa lá na sua casa, ligou para você e falou, eu quero fazer uma visita na sua casa, como você ia se posicionar para receber essa pessoa? Para um pouquinho e pensa, eu vou jantar na sua casa hoje, vou almoçar na sua casa, como você faria na sua casa para receber essa pessoa? Você provavelmente iria preparar um ambiente que essa pessoa se sentisse honrada. Mas às vezes você nem conhece a pessoa, é porque dizem que ela é uma importante pessoa. Ou você viu em algum lugar que ela é uma pessoa de respeito. Agora, irmãos, e para Deus? É isso que Deus está questionando com o seu povo. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Como nós estamos fazendo para receber ou para viver uma vida que diariamente, a Bíblia diz que nós devemos andar com Ele, né? Muitas vezes a gente escuta alguma oração assim, Senhor, eu estou entrando na Tua presença. Na verdade, não devemos entrar na presença, nós devemos viver na presença dEle. Aí eu pergunto a vocês, como nós devemos nos posicionar na nossa vida para recebermos esse relacionamento diário com Deus, que é todo poderoso, nós acabamos de cantar aqui. Ele criou o céu, a terra, os oceanos, as galáxias, Ele criou eu e você, cada célula do nosso corpo, cada detalhe que nós temos no nosso corpo foi Ele que fez, Ele que criou. Como nós temos nos relacionado com esse Deus? Como você tem agido na sua vida? Você tem prestado honra e temor a Ele? Quando nós chegamos aqui para cultuar o Senhor, qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Pô, esse culto está demorando, hein? Vai começar logo, esse negócio não vai. Nós estamos diante da autoridade máxima do universo, irmãos. Amém? Diante da autoridade máxima do universo. Não é diante de um artista ou de alguém conhecido que a mídia diz que é importante, ou que nós julgamos importante. Ele é a autoridade máxima do universo porque está escrito aqui. Amém? Como é o meu posicionamento e o seu? No nosso dia a dia,
Nós estamos prestando temor ao Senhor, nós estamos honrando a Ele. E aqui, o direcionamento da palavra foi direto para os sacerdotes. E nós somos sacerdotes. A palavra é para nós. Você pode falar assim, é para mim essa palavra. Eu sou sacerdote. Nós, como sacerdotes, devemos prestar honra e temor ao Senhor. Honra e temor. Honra e temor. A outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui é que Deus estava chamando eles a uma realidade, dizendo, se vocês estão falando que eu sou pai, vocês estão falando que eu sou Senhor, cadê a minha honra, cadê o meu temor? Pelo contrário, vocês estão oferecendo pão imundo. E aí, irmãos, quando a Bíblia fala de imundícia, a Bíblia está falando de pecado para nós. Como anda a minha e a sua vida? Que tipo de pão? Quando fala pão também, você está falando de uma oferta que o sacerdote levava. Como tem sido a sua oferta? Que oferta? Aquela aqui, Ronaldo? Não estou falando só disso aqui, não estou falando de dinheiro, estou falando da oferta da sua vida. A sua oferta diária de vida com Deus. Como tem sido o seu andar? É um pão sadio ou é esse pão impuro? Entende, irmãos? Está contaminado pelo pecado ou é um pão que foi lavado pelo sangue de Jesus e ele é aceito pelo Senhor? Eu não estou falando de perfeição, irmãos, porque aqui creio que ninguém é perfeito aqui. Tem alguém perfeito aqui? Se tiver, vocês me avisam. Mas todos nós estamos num processo, certo? De santidade, de santificação. Amém, irmãos? No nosso coração precisa ter esse posicionamento do quê? Eu quero acertar, eu quero honrar, eu quero temer. Às vezes nós vamos errar, irmãos. Nós vamos errar. Por isso que o sangue de Jesus está à disposição da gente. Já pensou isso? Por que a Bíblia diz que o sangue de Jesus, quando nós confessamos o nosso pecado, ele vem e nos purifica? Ele está à disposição. Já parou para pensar? Sabe por quê? Porque o próprio Deus sabia que nós iríamos errar. Por que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque ele sabia que nesse processo nós iríamos falhar. Mas o nosso coração precisa estar voltado a acertar, a honrar, a temê-lo. Então, queridos, colocado isso aqui, eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Alguém achou? Pode ler, por favor. João capítulo 1, verso 10, verso 11. É o Evangelho de João, Anitta. É Evangelho. Isso, esse acho que é o primeiro João, né? Tá, o Evangelho. Amém. O verso 10 e o verso 11, queridos, fala de uma realidade que eu queria trazer para a nossa vida hoje, para o nosso tempo. Olha só, estava no mundo. Quem estava no mundo? Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi criado pela palavra Cristo. O que está escrito depois? Mas o mundo não o... Essa é a palavra. O mundo não conheceu a Jesus. E quando eu falo mundo, eu queria trazer um pouquinho para a realidade do povo de Israel que estava aguardando Jesus, certo? Eles conheciam o Pentateuco, a Bíblia até o momento, que era o que foi escrito por Moisés. Eles sabiam que vinha o Messias, eles aguardavam isso, mas quando o Messias chegou, o que aconteceu? Eles não o... Por que eles não receberam e não conheceram? Esse é o ponto que eu queria trazer para nós nessa noite. Por que aquele povo não conheceu a Jesus? Jesus manifestou milagres, Jesus andou entre eles, Jesus manifestou sabedoria do alto entre eles. Ninguém fazia o que Jesus fazia, ninguém falava como Jesus falava. Jesus fez coisas extraordinárias que apontavam, ele é o Messias. Mas aqueles que aguardavam o Messias, tinham lido a Bíblia até então, Bíblia existente, não a nossa, mas a Bíblia até o momento, aguardavam esse Messias. Quando ele apareceu no meio deles, eles não conheceram.
Por que eles não conheceram? Sabe por quê? Porque a imagem que eles tinham de Jesus era diferente daquela que Jesus de fato era. A imagem que eles faziam de Jesus era diferente da imagem que ele de fato era. E sabe, irmãos, muitas vezes eu não temo ao Senhor, porque eu muitas vezes faço uma imagem de Deus diferente daquela que ele de fato é. Qual é a imagem que você tem de Deus? É o Deus da Bíblia ou é o Deus que foi criado ou pela sua mente, ou pelo convívio de pessoas que em volta de você, ou alguém te ensinou dessa forma? Qual é o Deus que você tem adorado? Qual é a imagem do Deus que você... Isso é tão importante porque isso vai determinar o quanto você teme Ele ou não, o quanto Ele é digno da sua honra, do seu temor ou não. Eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Isaías 29:13. Disse aqui para vocês que o pior adversário de nós desenvolvermos uma vida de temor a Deus é esse. Qual a imagem que nós fazemos do Deus que nós cantamos, falamos, oramos, pregamos? Qual é a imagem desse Deus? Isaías 29:13. Isaías 29:13. Achou, Anitta? Por favor, lê para a gente. Tem alguma tradução que diz: o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens? Do pastor? Lê, por favor, para mim, irmão. Isso. Mandamentos de homens em que foi instruído. A sua tá legal, Anitta, viu? Eu só queria só a palavra, tá? É isso aí. Mandamentos de homens na qual foi instruído. Isso quer dizer que o temor, em nome de Jesus, de ninguém aqui, mas existem pessoas que têm um temor baseado não naquilo que a Bíblia diz, mas baseado em mandamentos de homens. Entende isso? Mandamentos de homens forjaram a imagem que as pessoas têm de Deus, e aqueles Deus que elas formaram, que elas imaginaram, instruídas por mandamentos de homens, elas prestam honra ou adoração, ou temor. Eu já ouvi várias vezes essas histórias. Eu não cheguei a pegar essa fase, mas acho que o pastor, o Heraldo, os irmãos aqui um pouco mais maduros do que eu, de pegaram essa fase, né? Aquela história do pai e do filho, antigamente. O pai estava conversando numa sala, o filho chegava no ambiente, o pai só olhava. É isso? Eu não cheguei a pegar isso aí, não. Mas meu pai não desrespeitava ele, não. Hoje, irmãos, e sabe de uma coisa? Isso está no meio da sociedade que a gente vive. Essa realidade que durante anos foi deixando o desrespeito aos pais, a desonra aos pais, isso foi transferido para Deus. Sabia disso? Eu lembro quando eu era criança, pastores, eu não estou tentando aqui colocar nenhuma regra, misericórdia, só vou dar um exemplo. Nem acho também que isso represente uma vida de um credo perfeito, não é isso. Mas eu lembro quando eu era criança, chegava na igreja, várias pessoas, antes de chegavam, se ajoelhavam e começavam a orar pelo culto, e você não ouvia um mosquito dentro daquele ambiente. Eu também acho que às vezes é um exagero se a motivação só for religiosa. Mas se a motivação for de honra ao Senhor, de temor ao Senhor, perfeito. Hoje em dia, irmãos, há uma indiferença. Eu estou falando de mim. Muitas vezes nós entramos aqui, a gente entra, viemos o culto hoje, né? Beleza. Mas você está pensando ainda que você fez à tarde, vai fazer depois, tem que cobrir um cheque amanhã. O que aconteceu? Nós estamos diante do Senhor, irmãos. A gente só vai se ligar talvez depois que alguém vem aqui na frente e fala: irmãos, nós estamos no culto, agora vai começar. O que está faltando, irmãos? O que está faltando? Que temor é esse que temos oferecido? Que temor é esse que eu tenho oferecido ao Senhor?
Isso eu estou falando daqui. E lá fora, então, no nosso dia a dia? Porque lá fora é a verdade, né? Aqui dentro, muitas vezes, nenhum de nós aqui. Mas é muito fácil a gente representar aqui dentro. Lá fora que a coisa é verdade. Sim ou não? Então, eu vejo esse texto de Isaías, esse finalzinho aqui, que diz: o temor para comigo consiste em mandamentos de homens. O fundamento do temor de muitas pessoas hoje está baseado na ideia que elas formaram ou que receberam de homens, não da Bíblia. Sério, não? Vou mostrar outra coisa para você. Abre comigo em Gênesis 3, 5. Gênesis capítulo 3, verso 5. Quero mostrar para você que isso vem de longe. Gênesis 3, 5. Alguém achou? Pode ler, vamos todo mundo participar. Amém. Todos nós já lemos em algum momento esse texto aqui, creio eu. Né? Eu sempre, irmãos, vi esse texto de uma maneira. Não que a maneira que eu vi anteriormente está errada, não é isso. Mas esses dias eu vi de uma outra forma. Aqui, Adão estava sendo provado, né? Ou tentado. A serpente falou assim: ó, se você comer esse fruto, você vai se tornar igual a Deus. Vai abrir os seus olhos e você vai ser como Deus. Eu sempre vi isso aqui olhando assim: Adão quer se tornar como Deus, como Lúcifer, né? Lúcifer quis colocar o trono dele lá do lado do de Deus. Ele pensou nisso, já acabou tudo. Já foi lançado de lá de onde ele estava. Eu sempre pensei que Adão também pensou: eu vou ser igual a Deus, vou me colocar. Mas sabe, irmãos, esses dias, meditando nisso, eu tive um entendimento diferente. Não que esse primeiro esteja errado. Mas quando Adão pensou em se tornar como Deus, ele reduziu também a Deus. Porque a Bíblia, lá no Salmo 71, verso 19, Salmo 71, 19 diz assim: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Não existe ninguém que possa se assemelhar a Deus. Ninguém, irmãos. É impossível a criatura se tornar criador. Adão jamais poderia se tornar Deus. Se tornar na soberania, no poder de Deus. Então, quando Adão falou assim, pensou, né? Por isso que ele comeu. Sabe que é uma boa ideia eu me tornar como Deus? Ele reduziu a Deus a uma mentalidade humana. Entende isso? Não que ele quis se tornar grandioso somente, mas ele reduziu a Deus. Ele foi capaz de pensar: Deus pode se tornar como eu posso se tornar como Deus. E a Bíblia diz que não existe ninguém semelhante ao Senhor. Amém, queridos? Êxodo 32, vamos lá para Êxodo 32, de 1 a 6. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Êxodo 32, de 1 a 6. Eu vou ler aqui. Você acompanha, por favor. Diz assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou, fala comigo assim, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou Arão. E disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Queridos, você viu que o finalzinho aqui parece um culto de avivamento, né? O finalzinho aqui parece uma coisa, né, gloriosa. Mas vamos contextualizar isso aqui. O povo saiu do Egito, certo? Todo mundo saiu do Egito. Chegou em determinado momento, Deus falou para o povo: ó,
Se reúnam todos vocês, se santifiquem, vocês vão subir. Todo mundo. Está lá em Êxodo 19. Todo mundo vai subir. A Bíblia diz que Deus veio, resumindo, tá, irmãos? Deus veio, o monte tremeu. Olha o Deus que nós devemos temer. O monte Sinai tremeu. Tremeu. O povo, quando viu aquilo, ficou com medo. Na hora que Deus viu o medo no coração deles, Deus falou assim: Moisés, esquece, deixa o povo aí embaixo, sobe você aqui para cima. E Moisés subiu. Moisés era assim com Deus. Sim ou não? Moisés não tinha medo, irmãos. Moisés temia, mas não tinha medo. Ele tinha intimidade com Deus. Certo? Moisés subiu, foi lá em cima e recebeu os 10 mandamentos. Não é nada dessa novela que estão falando aí fora, tá, irmãos? É o 10 mandamentos de verdade. Porque, só abrindo parênteses aqui, eu não assisto, mas já ouvi algumas coisas que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, tá? A Bíblia diz assim: aquele que colocar um tio, ou tirar um tio, anátema. Então, tome cuidado. Tome cuidado. O verdadeiro, real 10 mandamentos que está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, que você pode ler aí, foi isso que Moisés recebeu. Só que quando Moisés estava lá em cima recebendo do Senhor, sabe o que aconteceu? O povo lá embaixo ficou impaciente. Você já viu crente impaciente? Não existe, né, irmãos? Existe crente impaciente? É tudo paciente, não é? Pode ter o tempo que for, a gente espera numa boa, né? Começaram lá embaixo. Cadê esse Moisés? Esse tal Moisés tirou a gente do Egito. Cadê esse cara? Subiu por cima do monte, sumiu na fumaça, na nuvem para cima. Ó, esse cara deve ter morrido lá para cima. Arão era o pastor deles da época. Olha aí, pastor. Né? Ele, Moisés e Arão. Irmão de Moisés. Você vê, irmão? Sempre na família tem um irmão legal. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Tá? Mas Arão era o irmão de Moisés. E Arão, o povo chegou nele, fez aquela rodinha, né? E Arão, vamos fundar uma igreja nós, né, pastor? Né, Arão? O que você acha de fundar uma igreja aqui embaixo? Moisés foi embora mesmo. Foi fundar a igreja. Mas ele falou assim: vamos fazer alguma coisa aqui, né? Olha aí comigo, ó. Olha comigo aí. O povo cercou Arão e disse: levanta-te e faze dos deuses. É a necessidade que a gente tem, que o homem tem, de adoração. Eles precisavam de alguém para adorar. E no original, queridos, da palavra deuses, depois da palavra Senhor, está uma palavra que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então ele levantou e disse: façam deuses. Sabe o que Arão fez? Ele devia falar: sai fora vocês tudo. Moisés subiu, vai descer com as ordenanças do Senhor. Para com isso, vamos esperar. O que Arão fez? Beleza. Tira os brincos da orelha das mulheres, tira todos os brincos, de ouro, hein? E aquele ouro tinha sido dado ao povo de Israel. A Bíblia diz que quando, na última praga que foi lançada, os egípcios ficaram tão desesperados que começaram a dar as riquezas para o povo de Israel. Vai embora daqui, pode levar tudo, vai embora, some daqui, não aguento mais. Aquelas riquezas tinham um propósito. Lá em Êxodo 25, nós vemos que o tabernáculo foi feito. E lá foi usado muito ouro. Só que aqui, abra um parênteses aqui agora. Irmãos, cuidado com as riquezas que Deus dá a você. Porque as riquezas que Deus deu a você é para construir um tabernáculo. Para o Senhor, não um bezerro de ouro. Amém? Cutuca o teu irmão, fala: bezerro de ouro não. Tabernáculo, sim. Certo? Então, Arão falou: mulheres, tira os pingentes de ouro da orelha. Traz para mim. E elas tiraram e levaram para ele. O que ele fez? Olha na sua Bíblia aí. Ele as tomou das suas mãos e trabalhou com o ouro, com o buril, e fez um bezerro de fundição. Irmãos, este Deus que foi criado, o bezerro de ouro, foi feito por quem? Quem que trabalhou? Arão. Arão era o quê? Um homem, um sacerdote. Ele criou um Deus porque o povo pediu um Deus. Faça-nos Deus. Ele foi lá, tira os brincos da orelha, dá para mim. Ele fez um Deus com a mãozinha dele. Idealizou um Deus. E aí nós podemos entender o bezerro, porque lá no Egito eles adoravam tudo quanto é tipo de animal. Eles viveram 400 anos dentro do Egito, vendo tudo quanto é tipo de animal ser adorado. Adoravam gato, mosca, rã, tudo aquilo. Então, o que tinha na mente dele? Ele estava cheio do quê? Da contaminação do Egito. Então, quando falou Deus, ele fez o quê? Bezerro de ouro. Agora,
Na sua Bíblia, olha na sua Bíblia nesse texto, quando a Bíblia fala lá no verso 1 e 2, levanta-te nos deuses, essa palavra deuses. Depois quando a Bíblia fala no final, no verso 6, verso 5 e verso 6, amanhã, final do verso 5, se não me engano, amanhã será festa ao Senhor. Essas duas palavras, Senhor e Deus, sabe qual é essa palavra? Iavé. Sabe o que significa Iavé? Jeová, o nosso Deus. O original dessa palavra era dizendo que o que ele estava fazendo, bezerro de ouro, eles estavam cultuando a Deus. Você sabia disso? Sabe por quê? A imagem que Arão tinha do Deus Iavé Todo-Poderoso, Jeová, o nosso Deus, era uma que poderia ser feita pelas mãos dos homens, instruído por homens. Eles fizeram um bezerro e queriam adorar a Deus. Muita gente hoje tem feito bezerros pensando que está adorando a Deus, irmãos. Porque a imagem que tem é uma imagem de um Deus que não é o nosso Deus, Deus da Bíblia, irmãos. É isso que eu queria que você refletisse e eu refletisse. Qual a imagem que nós fazemos de Deus? Arão reduziu a imagem de Deus, todo-poderoso Criador, a um bezerro. Entende isso? Ele não falou aqui, vamos adorar Baal, vamos adorar outro Deus. Era Iavé. Pesquise lá na sua casa. Pega uma Bíblia lá onde tem o original e pesquise. Essa palavra, amanhã vamos fazer festa. E fizeram. A Bíblia diz que eles ofereceram holocausto. Foi o maior culto, irmãos. Ofertas pacíficas. Eles folgaram, se alegraram, cultuaram, dançaram. Para Iavé, na forma de um bezerro. Não vamos continuar aqui, porque não cabe aqui, mas Moisés desceu do monte e quebrou tudo. Qual é a imagem que nós fazemos de Deus vai influenciar o temor que temos a Deus. Se o Deus que eu faço se resume a um bezerro de ouro, o meu temor vai ser baseado no bezerro de ouro. Percebe que eles falaram, faça-nos deuses. O Deus que eles criaram com as mãos deles, com a imagem deles, tinha um propósito, sabe qual? Satisfação deles. Entende isso? O povo estava lá, cadê? Cria um Deus aí para nós adorarmos. Isso lembra vocês, talvez, hoje em dia? As pessoas estão buscando que Deus? O Deus verdadeiro da Bíblia ou o Deus bezerro de ouro? Que vai satisfazer as suas necessidades, vai preencher o vazio do coração delas, da forma delas. Irmãos, eles se negaram a subir o Sinai. Lá em Êxodo 19, a Bíblia diz que eles se negaram a subir, ficaram com medo. Mas o bezerro de ouro, eles tinham medo? Tinham, irmãos? Não. O Deus que eles adoravam era um Deus segundo a imagem que eles faziam. Sério isso, não, irmãos? Faze-nos deuses. Isso demonstra a necessidade humana de adorar. Arrancai os pendentes de ouro. O que mais me impressiona, sabe o que é, irmãos? O que isso nos mostra, a nossa, quando eu disse o nossa aqui, não estou falando de nós, estou falando da nossa realidade como sociedade cristã. Muitas vezes, o Deus que tem sido servido nos nossos dias é um Deus trabalhado pela mão dos homens, instruído pela mão dos homens, ensinado por homens. Olha, você está com algum problema na sua vida? Você deve estar com algum pecado. Sabe o que você faz? Traz aqui tanto que você vai ser abençoado. Eu vou orar por você e tudo se abrirá na sua vida. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos? Esse é um Deus feito por mãos de homens. Foi a mesma coisa que fizeram aqui. Bezerros de ouro para ser adorado. Queridos, eu queria ler outra escritura com vocês aqui. Romanos 1. Nós falamos do Velho Testamento, vamos falar do Novo. Romanos 1. Eu queria que você repetisse comigo aí enquanto você abre. Diz assim: a imagem que eu tenho de Deus determinará quanto temor eu terei para Ele. Entende isso? Qual é o Deus que nós temos servido? É um Deus que nós criamos? Ou é o Deus que a palavra de Deus diz? Temível, poderoso, cheio de glória, amoroso, justo, Pai? Ou é um Deus que não tem aquela ideia hoje em dia? Ah, não, Deus é meu amigo. Ah, Deus entende.
O que tem? Ele vai me entender. Deus me entende. Deus é amor, Deus é bom. Deus é amor. Irmão, você precisa corrigir isso. Não, irmão, Deus é amor, fica tranquilo. Deus é amor, mas Ele é justiça e Ele é santo. Ele é santo. Romanos 1, alguém achou? Lê para mim, Romanos 1, verso 20 a 23, por favor. Romanos 1, do 20 ao 23. O 23, pastor, até o 23. Queridos, vocês entenderam aí? Mudaram a glória do Deus incorruptível. A semelhança, verso 23, a semelhança de homem corruptível. Essa palavra do apóstolo Paulo foi dita à igreja de Roma. Certo? Novo Testamento, era da graça. Foi mudada a imagem de um Deus incorruptível. O nosso Deus incorruptível, santo, perfeito, digno de toda honra, de todo temor nosso, de toda reverência, de toda adoração, de todo o nosso amor. Esse Deus da Bíblia foi transformado num Deus à imagem de homem corruptível, não só homem, mas como aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, hoje, nos nossos dias, o Deus que tem sido adorado por muita gente é esse Deus homem. Esse Deus baseado naquilo que o homem quer, naquilo que o homem pensa, naquilo que o homem deseja, naquilo que a nossa humanidade acha que deve ser. Vocês concordam comigo? Um Deus baseado na nossa mentalidade humana. Um Deus baseado no conhecimento humano que temos. Não um Deus da Bíblia. Quando diz o nosso, mais uma vez estou dizendo, não estou falando de nós aqui, irmãos, em nome de Jesus, tá? Não é nós aqui. Mas nós precisamos refletir isso. Nós precisamos refletir. Quanto temor você tem tido? Como tem sido a sua vida de temor? Qual a imagem que você e eu temos de Deus? É esse Deus que nós lemos aqui em Romanos, que foi mudado à imagem humana, ou Deus que a palavra de Deus nos mostra? Isso vai determinar o nosso temor. Se nós temos muito temor, pouco temor, mais ou menos. Tudo depende da imagem que temos. Nosso Deus é o Deus lá do cume do monte, ou é o Deus bezerro de ouro? Isso vai indicar qual temor que temos, quanto temor temos. Irmãos, esses dias eu estava assistindo um programa em casa. Esses programas televisivos aí. E eu não sei você, mas, irmãos, tem acontecido algumas coisas no meio da igreja cristã que nós precisamos parar e pensar um pouco, irmãos. Porque a imagem do nosso Deus que nós servimos, ela muitas vezes está sendo reduzida a uma imagem de um Deus homem, ou seja, um Deus que foi construído pela mão humana, pela mente humana, pelos conceitos humanos, pelas decisões humanas. E isso tem impedido de muitas pessoas, conhecerem o verdadeiro Deus. Entende isso? A minha e a sua vida precisa ser diferente dessa ideia. Nós não podemos reduzir a glória do nosso Deus incorruptível a um Deus corruptível. Esse Deus que eu tenho visto, como eu disse para vocês, esses dias eu estava vendo um programa, algumas coisas acontecendo em um determinado lugar, não é o Deus da Bíblia, irmãos. E aquele lugar estava cheio, lotado de pessoas, entupido de pessoas. Porque ali, o Deus que estava sendo pregado, iria resolver o problema de todas as pessoas no ambiente.
baseado em trocas, baseado em coisas que as pessoas precisavam fazer. Queridos, eu e você, precisamos andar distante do que a Bíblia fala aqui em Romanos, sobre tirar a glória de um Deus incorruptível e trazer para um Deus corruptível. Nós precisamos servir a um Deus incorruptível, temermos a um Deus incorruptível, amarmos um Deus incorruptível, temos intimidade com esse Deus da Bíblia, não esse Deus que nos nossos dias tem sido divulgado. Graças a Deus que nesse púlpito tem sido trazido para nós a revelação do Deus incorruptível, do Deus que não tem a sua glória reduzida. Mas eu e você, para temermos a Deus, para andarmos no temor do Senhor, nós precisamos ter em mente que o Deus que nós servimos não é o Deus que vai ser criado pela nossa cabeça. É o Deus que a Bíblia diz. Não é o Deus que nós imaginamos. Né? Como você imagina Deus? Nós podemos imaginar um monte de coisa, né? Eu acho que Deus faz assim, Ele faz assado. Irmãos, nós não podemos imaginar, nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer o Senhor e saber como de fato Ele é. Isso vai gerar temor no nosso coração. Não sei se você está aberto ainda no Salmo 25, 14, para nós fecharmos. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele fará conhecer a sua aliança. Sabe, irmãos, essa semana eu até postei no grupo lá, do WhatsApp da igreja. A gente fala chamado, né? Qual o seu chamado? Qual o seu chamado? Cada um de nós temos um chamado em Deus. Deus nos criou com um propósito. Amém? Eu e você temos um propósito. Talvez nós descobrimos uns 10%, talvez uns 5%, talvez uns 50%, talvez alguém já descobriu 100%. Mas cada um de nós temos um propósito. Por isso você nasceu. Todos nós. Agora, o nosso maior chamado, irmãos, o maior chamado que eu e você temos, sabe qual é? Sabe? A intimidade do Senhor. Esse é o maior chamado que eu e você temos. Se nós fizermos muitas e muitas coisas para Deus sem intimidade com Ele, a coisa vai ficar feia naquele dia final lá. Vocês já leram lá quando Jesus falou assim: muitos naquele dia vão chegar diante de mim e vão falar assim. Jesus deve estar com, essa é a minha tradução, tá, irmãos? Atualizadíssima. Jesus deve ter algum problema. Dá uma olhada na lista aí. Não é possível que o senhor não lembra de mim. Você não lembra aquele dia? Estava lá na igreja, lá à noite. Orei por um enfermo, ele foi curado. Profetizei. Levantei até morto. Jesus, não é possível. Eu sou o cara gospel lá embaixo. Você não lembra de mim? A Bíblia fala que Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, jamais o conheci. Eu li esse texto ontem e ficava pensando, que coisa esquisita. Como assim jamais conheceu? Eu estou ficando doido, está errado essa tradução, o que está acontecendo? E, irmãos, o original dessa palavra, jamais os conheci, essa palavra conheci fala daquela palavrinha koinonia, que significa comunhão, relacionamento, intimidade. Tem muita gente fazendo coisas para Deus sem Deus. Aí você pode pensar assim, mas como, Ronaldo? Você conhece alguém que já fez milagre, você viu fazendo milagre, entregou uma palavra de profecia, essa pessoa é de Deus. Aí você foi olhar o caráter dela, algumas coisas na vida dela, você falou, ixi, tem alguma coisa errada aí. Quem já viu isso aí? Sem citar nomes, tá, irmãos? Já viu, todos nós, né? Você olha a vida, você fala, tem alguma coisa errada. Aí você olha a pessoa, uma bênção, fazendo muitas vezes até sinais e maravilhas. Mas como? Como esse cara está fazendo tudo isso e a vida dele é torta? Como assim? A Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável. Ou seja, um dia, aquela pessoa que você pensou aí, um dia, ela estava assim com o Senhor. E foi o momento que ela recebeu o dom. Que ela recebeu no chamado dela esse start do Senhor, essa capacitação do Senhor. Uma coisa é o dom, outra coisa é a intimidade. Muitas vezes, Deus, a presença dele já foi tirada, mas o dom
continua em operação. E naquele dia, quando Jesus fala, jamais os conheci, ele vai falar assim, jamais tive intimidade. Eu não participei disso. Você fez com os dons que eu te dei. Você não andou comigo. A intimidade, irmãos, com Deus é o nosso maior chamado. Para Deus, você sabia que é mais importante você ser do que você fazer? Sim ou não? Vocês lembram quando Jesus foi batizado? Quando o Espírito Santo veio sobre ele, o Pai falou o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu pergunto para vocês uma coisa, quantos milagres Jesus tinha feito até ali? Quantos? Nenhum. Sabe por quê, irmãos? Para nos mostrar que a nossa importância para Deus não está baseada no quanto nós fazemos para Ele. Está baseado naquilo que nós somos. O ser para Deus vai nos levar a fazer para Ele por amor. Agora, o fazer para Deus não nos leva a ser. Entende isso? Antes de fazermos, nós precisamos ser. E para nós sermos, nós precisamos descobrir em Deus quem somos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você quer intimidade com Deus? Tema Ele. Que Deus? Aquele que foi feito por mãos humanas? Não. O verdadeiro Deus, o Deus da palavra. O bezerro de ouro jamais ia poder mostrar para o povo a identidade deles. Tanto é que a maioria daquele povo morreu no deserto. Mas aqueles que seguiram o Deus verdadeiro, né? Lá na frente de Josué e Caleb, só 2, irmãos, olha só. Hein? Fala para o teu irmão, só 2 de mais de 6 mil. 6 milhões, né, pastor? Irmãos, percentual, hein? Esse que é o vestibular pesado, hein? Duro, hein? 2 de mais de 6 milhões. Só 2 falaram assim, eu vou até o fim com o Deus verdadeiro. Os outros abraçaram o bezerro de ouro. Um Deus que eles queriam que fizesse para eles. Nunca criam, não perseveravam, desistiam. Por quê? Criaram um Deus baseado naquilo que eles pensavam, nas heranças que eles receberam lá do Egito. E Deus deu toda a oportunidade para eles no deserto. Deus faltou rasgar o céu e descer ele no meio do povo, irmãos. Sim ou não? Imagina você, eu estou terminando, queridos. Imagine você, hoje, orar e cair do céu maná, lá na sua casa. Está precisando de alimento, aí você ora e cai maná do céu, lá na sua casa. O que você faria, irmãos? Você está precisando de uma direção na sua vida, uma decisão que você tem que tomar. E aparece assim, lá fora da tua casa. Deus fala assim, ó, sai lá na área, sai lá fora, na rua da sua casa. Aí aparece uma tocha de fogo para você. E Deus fala assim, ó, pode seguir essa tocha. Aí você está com sede, acabou a água, né? E ultimamente não está muito difícil acabar a água não, né, irmão? Acabou a água. Aí você vai orar e Deus fala assim, bate ali na calçada. Bate na calçada. Aí você, pá, água. Irmãos, esse povo viu tudo isso. Viu tudo isso. E mais um pouco. E mesmo assim, eles continuaram com a ideia de temer um Deus baseado na mentalidade deles, baseado naqueles que eles formaram com a mão deles, com o pensamento deles. Amém, queridos? Que nós possamos entender que a imagem de Deus que temos vai nos levar a temer o Deus verdadeiro. E esse temor vai nos levar à intimidade. E a intimidade vai nos levar à santidade. E a santidade vai nos levar à autoridade. Vou colocar essa frase, pastor, amanhã. E a autoridade vai nos levar à conquista. Vamos repetir isso? A intimidade do Senhor me leva à santidade. A santidade do Senhor me leva à autoridade. E a autoridade me leva à conquista. Se nós fizermos o inverso, não dá certo. Não dá para você conquistar primeiro, para depois ter autoridade, para depois você ser santo, para depois você ter intimidade. Não dá. Ou não dá para você ser santo primeiro antes de ter intimidade. Porque você só vai ser santo se você andar com o Senhor. Né? Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Primeiro tem que andar na presença. É ou não é, pastor? Se nós andarmos na presença dele, logo, dia a dia, nós vamos nos tornando. Devagarzinho, como a luz da aurora. Deus vai tirando aquelas coisas ruins da gente, né?
que a gente tem, né? E Deus vai arrancando. E a gente vai se tornando parecido com Ele. Mas primeiro tem que ter intimidade. Tudo começa com intimidade, irmãos. Se tudo que nós falamos nessa noite, você sair daqui com isso no seu espírito aí fincado, estou satisfeito. Tudo começa com intimidade. Sem intimidade, não tem santidade. Sem santidade, não tem autoridade. Sem autoridade, não tem conquista. Amém? Vamos ficar lá em pé? Aleluia. Queria orar com vocês. Sabe, irmãos, nós temos vivido os últimos dias, sabe? Eu não sei se Jesus vai voltar daqui um ano, ou amanhã, ou hoje à noite, ou daqui. Mas que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos. Eu não sei se você pensa como eu, mas tudo que nós lemos que nos últimos dias iria acontecer, nós estamos vendo aí de monte. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, tem uma tradução que diz quase todos, se esfriaria. Nós temos visto muita gente desistindo do Evangelho. Verdade, né, pastores? Muita gente tem abandonado a fé. E o temor do Senhor, uma vida baseada no temor de um Deus que a Bíblia diz, não um Deus formado por mãos humanas, vai nos impedir de desistir. Nós temos que perseverar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida e orasse nesse sentido, dizendo: Senhor, eu quero ter a imagem certa do Senhor. Eu quero que o meu temor seja baseado naquilo que de fato o Senhor é, porque a tua palavra diz, e não baseado em coisas que eu penso, ou em coisas que eu vi, que são baseadas no meu conhecimento. Tem um tempo de você colocar isso diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me revele mais e mais do teu caráter, da tua pessoa, para que eu possa ter um entendimento, a imagem correta. Eu não quero adorar o Senhor como um bezerro de ouro, mas adorar o Senhor de fato, como o Senhor é, o Deus grandioso e poderoso que o Senhor é. Tem um tempo assim, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós queremos. O Senhor tem colocado no nosso coração o querer. A tua palavra diz que quando nós nos posicionamos, o Senhor é Deus para fazer, para realizar em nós. Inclusive, o querer e o efetuar está no Senhor. E se nós estamos querendo, já é um sinal de que o Senhor está agindo na nossa vida. Se nós nessa noite estamos aqui, recebendo da tua palavra, falando do temor do Senhor, é porque nós queremos temer o Senhor. Nós queremos dar ao temor a ti que é devido. Nós não queremos nos enquadrar lá no que diz Malaquias, onde os sacerdotes foram repreendidos porque não estavam te dando honra e nem temor. Nós queremos, Pai, como sacerdotes da nova aliança, te darmos honra, te darmos temor, no nosso dia a dia, nos nossos atos de vida, nas manifestações da nossa vida, nas decisões da nossa vida. Nós queremos te honrar e te temer. E queremos pedir isso, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos dê essa graça, essa condição de vivermos isso. E queremos pedir que o Senhor esteja formando em nós a cada dia a imagem perfeita de quem o Senhor é. Não baseado no nosso conhecimento humano, não baseado em informações humanas, não instruídas humanamente falando, mas instruídas pela tua palavra, pela revelação verdadeira, real, perfeita da tua palavra. Nós queremos temer o Deus da palavra, que é o Senhor perfeito e santo e justo. Não queremos basear o nosso temor na nossa ideia, mas basearmos o nosso temor na tua palavra. Por isso, Pai, nos dá fome pela tua palavra, nos dá fome em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor na tua palavra, em buscar o Senhor em momentos de adoração, em buscar o Senhor em momentos de oração, de jejum, que a nossa vida se incline para essa verdade. Nós queremos isso. Espírito Santo, nos ajude a temer o Senhor e nos dá uma fome, uma sede para uma vida íntima com o Senhor, que a intimidade do Senhor seja de fato o nosso maior chamado.
porque a partir disso, Senhor, nós vamos ser transformados pelo Senhor, o Teu amor será ativado a cada dia em nós, e nós vamos poder influenciar os lugares onde nós estivermos, nós vamos poder pregar o Evangelho onde o Senhor quer que a gente pregue, nós vamos poder manifestar o Teu caráter, porque nós estamos andando com o Senhor, não porque ouvimos alguma coisa, mas porque nós estamos provando daquilo que o Senhor tem falado e daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, carecemos do Teu favor nisso, nós queremos, e o Senhor é aquele que realiza o querer e o efetuar, então efetua em nós a Tua vontade dentro disso, queremos temer, dar honra e temor ao Senhor que lhe é devida. Em nome de Jesus, Pai, guarda os meus irmãos agora na volta para casa, cada um de nós. Coloca os seus anjos acampando ao redor de cada um de nós. Nos dê um restante de semana na intimidade do Senhor. Que nós possamos começar um novo tempo de intimidade, Pai, de busca, sabendo que o nosso maior chamado é esse, eterno é esse. Jamais passará isso, a busca por Te conhecer, mesmo quando estivermos com o Senhor. Creio que a cada novo dia nós vamos conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer o Senhor. Nós Te adoramos essa noite, damos todo o louvor, toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Abençoamos também as ofertas, por acaso foram colocadas ali, declaramos que seja multiplicado na vida dos Seus filhos, e que em nome de Jesus seja aplicada da forma correta em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Dá um abraço aí do seu irmão, fala, irmão,